Pode doer um pouco, disse o milionário na lua de mel. Mas quando ela chorou, ele parou e... Ninguém imaginava que por trás daquele homem frio existia alguém capaz de sentir. E naquela noite, uma lágrima mudou tudo entre eles. O sol dourado do final de tarde banhava a praia de Copacabana, enquanto Marina ajustava nervosamente o véu que cobria seus cabelos castanhos. O vestido de renda francesa abraçava sua silhueta delicada, cada detalhe bordado à mão, custando mais do que ela ganhava em 6 meses como professora de escola pública. Ela ainda não conseguia acreditar que estava ali, prestes a se casar com Leonardo Almeida, um dos empresários mais ricos do Rio de Janeiro. "Você está linda, minha filha", sussurrou Dona Carmen, sua mãe, enquanto arrumava o buquê de orquídeas brancas nas mãos trêmulas de Marina. Os olhos da mulher mais velha brilhavam com lágrimas de felicidade e alívio. Finalmente, sua filha não precisaria mais se preocupar com contas em atraso ou com o aluguel do apartamento pequeno em Meyer. Marina forçou um sorriso, mas seu coração batia descompassado. Conhecia Leonardo há apenas 8 meses, desde aquele dia em que ele apareceu na escola onde ela lecionava para uma visita oficial de sua fundação. Ele era 15 anos mais velho, dono de uma personalidade magnética e um charme que conquistava qualquer pessoa em segundos. O namoro foi um furacão de jantares em restaurantes caros, viagens de fim de semana para Búzios e presentes que ela jamais sonhara receber. "É normal estar nervosa no dia do casamento", murmurou para si mesma, observando através da janela do hotel 5 estrelas em Ipanema o movimento das pessoas na praia. Crianças corriam na areia, enquanto vendedores ambulantes ofereciam água de coco aos turistas. Aquela simplicidade da vida carioca contrastava com o luxo que agora a cercava. Leonardo havia insistido em uma cerimônia íntima, apenas familiares próximos e alguns amigos seletos. "Não gosto de ostentação desnecessária", ele havia dito, embora o local escolhido, um salão privativo com vista para o Cristo Redentor, custasse uma fortuna. Marina não conhecia a maioria dos convidados do lado dele. Empresários de terno escuro, mulheres elegantes cobertas de joias, todos falando sobre investimentos e viagens internacionais. Quando chegou o momento de caminhar até o altar, Marina sentiu as pernas bambas. Leonardo a esperava com um sorriso confiante, os cabelos grisalhos penteados impecavelmente e um smoking que certamente valia mais que o carro usado de sua família. Ele era bonito, não podia negar, com seus olhos azuis penetrantes e porte elegante que comandava a atenção onde quer que fosse. "Aceita Leonardo Almeida como seu esposo?", perguntou o celebrante. "Aceito", respondeu Marina, sua voz saindo mais baixa do que pretendia. Quando Leonardo a beijou para selar a união, ela sentiu seus lábios frios e calculistas. Não havia a paixão ardente que esperava sentir no dia de seu casamento, mas sim uma sensação estranha de estar representando um papel que não compreendia completamente. A festa transcorreu em meio a champanhe e Dom Perignon e um jantar preparado por um chefe renomado. Marina sorriu para as fotos, cumprimentou os convidados e tentou parecer a esposa radiante que todos esperavam ver. Mas no fundo de seu coração, uma voz pequena sussurrava que talvez tivesse se casado com um estranho. "Pronta para nossa lua de mel, minha querida?", perguntou Leonardo, aproximando-se dela com 2 taças de champanhe. Seus olhos tinham um brilho que ela não conseguia decifrar. "Claro", respondeu Marina, aceitando a taça e forçando outro sorriso. "Para onde vamos mesmo?" "É uma surpresa", ele disse, passando o braço possessivamente ao redor de sua cintura. "Mas posso garantir que será inesquecível." A cobertura em Ipanema era ainda mais luxuosa do que Marina imaginara. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica do Oceano Atlântico, onde as luzes dos navios piscavam como estrelas distantes. O apartamento havia sido decorado especialmente para a ocasião. Pétalas de rosa vermelha, espalhadas pelo chão de mármore, velas aromáticas criando uma atmosfera romântica e uma garrafa de champanhe cristal gelando em um balde de prata. Marina observava tudo com uma mistura de admiração e desconforto. Havia crescido em um lar simples, onde luxo significava uma pizza no domingo e uma ida ao cinema uma vez por mês. Agora, cercada por tanto esplendor, sentia-se como uma intrusa em sua própria vida.
Você não disse nada sobre a decoração, comentou Leonardo, afrouxando a gravata enquanto se aproximava dela por trás. Suas mãos grandes pousaram nos ombros delicados de Marina, massageando-os lentamente. Está lindo, ela respondeu sinceramente, embora sua voz soasse distante. Você não precisava de tanto trabalho. Nada é trabalho demais para minha esposa. Ele murmurou contra seu pescoço, depositando beijos que fizeram Marina se arrepiar. Não de prazer, mas de uma ansiedade que não conseguia nomear. Leonardo havia sido um perfeito cavalheiro durante o namoro. Beijos delicados, carícias respeitosas, sempre parando quando ela demonstrava qualquer hesitação. Quero que nossa primeira vez seja especial, ele sempre dizia. Vale a pena esperar até o casamento. Agora, observando o reflexo dos dois no espelho da sala de estar, Marina se deu conta de como pareciam desproporcionais. Ele era alto e imponente, ela pequena e delicada. Ele exalava confiança e controle. Ela tentava esconder a insegurança que crescia em seu peito. Vou tomar um banho, anunciou Marina, precisando de alguns minutos sozinha para processar as emoções confusas que a assaltavam. Não demore muito, respondeu Leonardo, seus olhos seguindo cada movimento dela, até que desapareceu no corredor em direção ao quarto. O banheiro da suíte principal era maior que a sala de sua antiga casa. Marina deixou a água quente do chuveiro cascatear por seu corpo, esperando que lavasse também suas preocupações. Talvez fosse apenas nervosismo de recém-casada, pensou. Talvez o amor viesse com o tempo, como sua mãe sempre dizia. Quando saiu do banho envolvida em um roupão de seda que encontrou pendurado na porta, Leonardo a esperava sentado na beira da cama king size. Havia trocado o smoking por uma calça de pijama escura, o torso nu revelando músculos bem definidos para um homem de 50 anos. Vem cá, ele disse suavemente, estendendo a mão. Marina hesitou por um instante, mas se aproximou. Leonardo a puxou para o colo, seus lábios encontrando os dela em um beijo mais intenso do que qualquer um que haviam compartilhado antes. Suas mãos exploravam o corpo dela por cima do roupão, desatando o nó na cintura com movimentos que pareciam ensaiados. Leonardo, Marina começou, mas ele silenciou suas palavras com outro beijo. Relaxe, minha linda, ele sussurrou contra seus lábios. Pode doer um pouco no início, mas vai passar. Confie em mim. Algo na maneira como ele disse essas palavras fez Marina se tensionar. Havia uma frieza em seu tom, uma impaciência mal disfarçada que contrastava com a paixão que ela esperava sentir em sua noite de núpcias. Quando Leonardo a deitou na cama, Marina olhou para o teto e tentou se convencer de que estava apenas nervosa. Afinal, Leonardo era seu marido agora. Isso era normal, natural, o que se esperava de uma esposa. Mas por que então seu coração disparava de medo em vez de amor? Marina despertou com o corpo dolorido e uma sensação de vazio no peito que não conseguia explicar. O relógio digital no criado mudo marcava 3h47 da madrugada. Ao seu lado, Leonardo dormia profundamente, sua respiração pesada ecoando no silêncio do quarto luxuoso. A luz da lua cheia entrava pelas cortinas entreabertas, criando sombras que dançavam nas paredes de mármore. Ela se levantou cuidadosamente, tentando não acordá-lo, e caminhou até a varanda. O ar noturno do rio carregava o cheiro salgado do mar, misturado ao aroma das flores do jardim vertical do prédio. Lá embaixo, Ipanema dormia. Apenas algumas luzes esparsas pontilhando a paisagem urbana. As lágrimas vieram sem aviso. Primeiro apenas uma, escorrendo quente pela sua bochecha. Depois um choro silencioso que ela abafou com as mãos. Não era assim que havia imaginado sua lua de mel. Não era assim que uma mulher deveria se sentir após a primeira noite com o homem que amava. Será que eu realmente o amo? Sussurrou para a brisa noturna, uma pergunta que a atormentava, desde que disse sim no altar. Leonardo havia sido intenso. Suas mãos exploraram cada centímetro de seu corpo com uma determinação que parecia mais possessiva do que amorosa. Quando ela tentou pedir para irem mais devagar, ele sussurrou palavras tranquilizadoras, mas não diminuiu o ritmo. Confie em mim, repetia. Eu sei o que você precisa. Mas ele não sabia. Não perguntou sobre seus desejos, seus medos, suas expectativas. Tratou-a como um objeto bonito que havia adquirido, não como uma parceira com quem compartilharia a vida. Você está bem, querida?
A voz de Leonardo nas suas costas a fez se virar rapidamente, limpando as lágrimas com as costas da mão. Sim, só não conseguia dormir. Mentiu, forçando um sorriso. A vista é incrível. Ele se aproximou, envolvendo-a pelos ombros com um hobby de seda. Seus olhos azuis a estudaram por um momento, como se tentasse decifrar seus pensamentos. Você chorou, constatou mais como uma observação do que uma pergunta preocupada. Marina sentiu o coração acelerar. É muita mudança de uma vez. Estou um pouco overwhelmed. Entendo, ele disse, sua voz assumindo um tom paternal que a incomodou. É normal se sentir assim. Você saiu de uma vida simples e agora tem acesso a tudo que sempre sonhou. Pode ser assustador no início. A maneira como ele disse vida simples soou condescendente, como se sua existência anterior tivesse sido insignificante. Marina engoliu as palavras que gostaria de dizer e apenas assentiu. Vamos voltar para a cama, ele sugeriu, guiando-a de volta para o quarto. Amanhã começamos nossa viagem de verdade. Vou te mostrar um mundo que você nunca imaginou. Mas enquanto se deitava novamente ao lado dele, Marina se perguntava se queria realmente conhecer esse mundo novo, ou se preferia voltar para sua vida simples, onde pelo menos se sentia ela mesma. O helicóptero privado sobrevoava a costa brasileira, enquanto Marina observava pela janela a paisagem que se transformava abaixo deles. Haviam deixado o Rio de Janeiro 2 horas atrás, e Leonardo ainda se recusava a revelar o destino final da lua de mel. Paciência é uma virtude, dizia ele toda vez que ela perguntava, com aquele sorriso que ela começava a perceber que nunca alcançava completamente seus olhos. Estamos chegando, anunciou o piloto através do interfone. Abaixo deles se descortinou uma ilha particular paradisíaca, com praias de areia branca, protegidas por formações rochosas e uma vegetação exuberante da Mata Atlântica. Uma mansão moderna se estendia harmoniosamente pela paisagem, com infinity pools que pareciam se fundir com o oceano azul turquesa. Ilha Santa Bárbara, disse Leonardo, observando a expressão de surpresa de Marina. Comprei no ano passado. Somos os únicos habitantes por aqui, além da equipe de funcionários. Marina sentiu um aperto no estômago. A ideia de ficar completamente isolada com Leonardo, longe de qualquer possibilidade de contato com o mundo exterior, a deixava inquieta. Mas forçou-se a sorrir, lembrando-se de que estava em lua de mel e deveria estar feliz. O pouso foi suave, e eles foram recebidos por uma equipe discreta de funcionários uniformizados. Um homem alto e moreno, que Leonardo apresentou como João, o gerente da propriedade, assumiu a bagagem enquanto uma mulher de meia-idade chamada Conceição se ofereceu para mostrar a Marina as dependências da casa. A ilha tem sinal de celular? Perguntou Marina enquanto caminhavam pela varanda principal, decorada com móveis de madeira nobre e plantas tropicais. Infelizmente não, respondeu Conceição com um sorriso simpático. Mas temos internet via satélite e um telefone fixo para emergências. O Dr. Leonardo sempre diz que isso torna a experiência mais autêntica. Marina assentiu, mas por dentro sentia crescer uma sensação claustrofóbica. Sua mãe havia prometido ligar todos os dias para saber como estava a lua de mel. Como explicaria a falta de contato? E se eu quiser ligar para minha família? Perguntou a Conceição quando estavam sozinhas. O Dr. Leonardo controla o acesso ao telefone. A mulher respondeu baixando ligeiramente a voz. Mas tenho certeza de que ele permitirá ligações importantes. Algo no tom de Conceição fez Marina prestar mais atenção. Havia uma hesitação ali, como se ela quisesse dizer mais, mas não se atrevesse. Leonardo apareceu na varanda naquele momento, já vestindo uma bermuda e uma camisa leve. O que acham de um almoço na praia? Conceição preparou uma mesa especial para nós. Durante o almoço servido em uma mesa posta diretamente na areia, sob uma tenda branca que os protegia do sol forte, Marina tentou relaxar. A comida estava deliciosa. Um peixe grelhado com especiarias locais, salada de frutas tropicais e uma caipirinha refrescante. O cenário era deslumbrante, como algo saído de uma revista de turismo de luxo. Você parece tensa, observou Leonardo, cortando um pedaço de peixe com precisão cirúrgica. Algum problema? Não, está tudo perfeito, mentiu Marina. É só que gostaria de ligar para minha mãe.
Prometemos que eu daria notícias. Leonardo mastigou lentamente antes de responder, seus olhos fixos no horizonte. Prefiro que nos concentremos um no outro durante esses dias, sem distrações externas. Sua mãe vai entender. Mas eu prometi... Marina, ele interrompeu, sua voz assumindo um tom mais firme. Acabamos de nos casar. Estes dias são sobre nós dois. Sobre você aprender a ser minha esposa. Sua família pode esperar. A maneira como ele disse, aprender a ser minha esposa, fez Marina sentir um frio na barriga. Como se ser esposa fosse um papel que precisasse representar segundo suas regras específicas. Claro, ela murmurou, baixando os olhos para o prato. Você tem razão. Mas pela primeira vez desde que o conhecera, Marina começou a se perguntar se realmente conhecia o homem com quem havia se casado. E mais assustador ainda, começou a se perguntar se conseguiria sair daquela ilha quando quisesse. No terceiro dia na ilha, Marina acordou sozinha na cama king size. O lado de Leonardo estava frio, indicando que ele havia saído há um bom tempo. Ela se espreguiçou, sentindo ainda a dor nas costas que havia se tornado constante desde a primeira noite. Não era apenas dor física, era como se seu corpo estivesse constantemente tenso, esperando algo que não conseguia nomear. Vestiu um vestido de algodão leve e desceu para o café da manhã. Leonardo estava na varanda, falando ao telefone em inglês, sua voz alterada em um tom que ela não reconhecia, mais duro, mais autoritário. Ele gesticulava com a mão livre, claramente irritado com algo. Não me importa o que o conselho disse. A decisão é minha e ponto final. Falava em inglês fluente, uma habilidade que Marina descobrira apenas após o casamento. Se não conseguem entregar os resultados que pedi, talvez seja a hora de encontrar uma nova equipe. Marina hesitou na porta, sem saber se deveria interromper. Leonardo a viu e fez um gesto brusco para que esperasse. Ela se sentou à mesa posta para o café, observando Conceição servir frutas frescas e tapioca ainda quente. Desculpe, querida, disse Leonardo quando finalmente desligou, mas sua expressão ainda carregava a irritação da ligação. Problemas nos negócios. Você sabe como é. Na verdade, Marina não sabia. Leonardo nunca havia falado especificamente sobre seus negócios. Apenas mencionava vagamente investimentos e empresas. Ela havia assumido que era timidez em relação à diferença financeira entre eles. Tudo bem? Perguntou, servindo-se de mamão com mel. Nada que você precise se preocupar, respondeu ele, cortando a conversa. Sua maneira de falar tinha mudado desde que chegaram à ilha. Menos charme ensaiado, mais ordens diretas. Hoje pensei em mostrar a você o lado norte da ilha. Há uma praia isolada linda. Durante a caminhada pela trilha que cortava a mata nativa, Marina tentou iniciar conversas sobre suas vidas, sonhos, planos para o futuro. Leonardo respondia com monossílabos ou mudava de assunto. Era como se ele tivesse tirado uma máscara, e ela finalmente estivesse vendo quem ele realmente era por baixo do charme conquistador. Leonardo, ela disse, parando na sombra de uma árvore centenária, sinto que não estamos nos conhecendo de verdade. Mal conversamos sobre coisas importantes. Ele se virou para ela, e pela primeira vez, Marina viu uma expressão fria em seus olhos azuis. O que você quer saber, Marina? Tudo. Seus sonhos, seus medos. Por que você se casou comigo? A voz dela falhou na última palavra. Eu me casei com você porque você é bonita, doce e... Ele pausou, como se escolhesse as palavras cuidadosamente. Moldável. Você tem potencial para se tornar exatamente o tipo de esposa que preciso. Moldável. A palavra ecoou na mente de Marina como um alarme. Que tipo de esposa você precisa? Uma que me apoie incondicionalmente, que confie em minhas decisões, que entenda que às vezes eu sei o que é melhor para nós dois, respondeu ele, retomando a caminhada como se fosse a coisa mais natural do mundo. Marina ficou parada, sentindo o mundo girar ao seu redor. Ele não havia se casado com ela porque a amava. Havia se casado porque achava que poderia controlá-la. E se eu não quiser ser moldada? Perguntou em voz baixa. Leonardo parou e olhou para trás, um sorriso estranho nos lábios. Todo mundo pode ser moldado, Marina. É só uma questão de encontrar a pressão certa. Naquela noite, Marina fingiu estar dormindo quando Leonardo se deitou ao seu lado.
Sua mente trabalhava freneticamente, processando tudo o que havia acontecido nos últimos dias. Os sinais estavam todos ali: o isolamento, o controle sobre a comunicação, a maneira como ele a tratava mais como uma posse do que como uma parceira. Ela esperou até ter certeza de que ele dormia profundamente antes de se levantar silenciosamente. Seus pés descalços não faziam ruído no piso frio de mármore enquanto caminhava em direção ao escritório que havia visto Leonardo usar para suas ligações. A porta estava trancada, mas Marina lembrou-se de ver Conceição guardar uma chave sobressalente na gaveta da cozinha. Com o coração batendo forte, ela desceu as escadas e vasculhou até encontrar o molho de chaves. O escritório era espartano, uma mesa de madeira escura, uma poltrona de couro e uma estante com livros sobre negócios e psicologia. Mas foi o que estava sobre a mesa que fez Marina perder o fôlego. Uma pasta com seu nome e várias fotos suas que ela não sabia que existiam. Fotos tiradas na escola onde trabalhava, no mercado perto de sua casa, caminhando pela rua. Com mãos trêmulas, ela abriu a pasta. Havia um relatório detalhado sobre sua vida, seus horários, seus hábitos, informações sobre sua família, até mesmo uma análise psicológica que a descrevia como vulnerável devido à situação financeira familiar e suscetível à influência devido à baixa autoestima. Na segunda página, encontrou anotações na letra de Leonardo: perfil ideal para o projeto. Família dependente financeiramente garante compliance. Personalidade submissa, mas necessita condicionamento. Marina teve que se apoiar na mesa para não cair. Projeto? Condicionamento? Ela não era sua esposa. Era um experimento. Continuou folheando e encontrou fotos de outras mulheres, cada uma com sua própria pasta, sua própria análise. Uma delas tinha um carimbo vermelho. Descartada, muito independente. Outra, descartada, família interferente. A última página a fez emitir um grito abafado que ela rapidamente silenciou com a mão. Era um contrato pré-nupcial que ela nunca havia visto, assinado em seu nome com uma letra que não era sua. O documento a deixava sem direito a nada em caso de divórcio e dava a Leonardo poder legal total sobre suas decisões médicas e financeiras. Encontrou algo interessante? A voz de Leonardo atrás dela fez Marina se virar bruscamente, derrubando a pasta no chão. Ele estava parado na porta, vestindo apenas uma calça de pijama, os braços cruzados e uma expressão que misturava decepção e irritação. Leonardo, eu posso explicar? Não precisa explicar nada, ele disse, caminhando lentamente em direção a ela. Eu esperava que isso acontecesse mais cedo ou mais tarde. Você sempre foi curiosa demais para seu próprio bem. Marina recuou até suas costas tocarem a estante. Quem é você? O que é tudo isso? Eu sou seu marido, respondeu ele, parando a poucos centímetros dela. E isso são apenas detalhes administrativos, nada que você precise se preocupar. Você me investigou como se eu fosse uma criminosa. Tem fotos minhas que eu não autorizei, e esse contrato foi para sua proteção. Ele interrompeu, sua voz assumindo novamente aquele tom paternal condescendente. Você não entende de questões legais. Eu estava cuidando de tudo para que você não se preocupasse. Eu nunca assinei esse contrato. Claro que assinou. Talvez estivesse distraída naquele dia, ele disse com um sorriso frio. Você estava tão empolgada com os preparativos do casamento. Marina se lembrou do dia em que Leonardo havia levado uma pilha de papéis para ela assinar, dizendo que eram apenas formalidades do cartório. Ela havia confiado nele, assinando sem ler, enquanto experimentava vestidos de noiva. Você me enganou, sussurrou ela, lágrimas começando a escorrer por suas bochechas. Eu te protegi, corrigiu Leonardo, estendendo a mão para tocar seu rosto. E vou continuar protegendo você, Marina, mesmo que seja de você mesma. Quando ela tentou se afastar, ele segurou seu pulso com força suficiente para doer. Vamos voltar para a cama, disse ele, não mais como um pedido. E vamos esquecer que essa conversa aconteceu. Mas conforme ele a guiava de volta para o quarto, Marina sabia que não conseguiria esquecer. Não conseguiria fingir que não havia visto quem Leonardo realmente era. E pela primeira vez desde que chegara à ilha, ela começou a planejar uma fuga.
Marina passou os 2 dias seguintes representando o papel da esposa submissa que Leonardo esperava dela. Sorria quando ele falava, concordava com suas decisões e não fazia mais perguntas inconvenientes. Mas por dentro, sua mente trabalhava incansavelmente, observando cada detalhe da rotina da ilha, cada movimento dos funcionários, cada oportunidade possível. Conceição havia se tornado sua principal fonte de informação, embora a mulher fosse extremamente cautelosa. Durante uma tarde em que Leonardo estava ocupado com ligações internacionais, Marina conseguiu ficar sozinha com ela na cozinha. Conceição, começou Marina, fingindo interesse pelos ingredientes do jantar. Há quanto tempo você trabalha para o Dr. Leonardo? 3 anos, respondeu a mulher, descascando camarões com movimentos precisos. Ela não olhou para Marina enquanto falava. Você já conheceu outras esposas dele? Conceição parou o que estava fazendo. Suas mãos ficaram suspensas no ar por um momento antes de retomar o trabalho. Mas Marina notou que elas tremiam ligeiramente. Senhora Marina, algumas conversas é melhor não ter, murmurou a mulher. Por favor, Marina insistiu, baixando a voz. Eu preciso saber. As outras mulheres que estão naquelas fotos... Que fotos? Perguntou Conceição, mas sua expressão já revelava que sabia exatamente do que Marina estava falando. Você sabe que fotos? Marina disse firmemente. Eu vi tudo. Preciso saber o que aconteceu com elas. Conceição olhou nervosamente em direção à porta da cozinha. Depois se aproximou de Marina. Não posso falar aqui. Muito perigoso, sussurrou. Mas encontre-me na Praia Norte depois da meia-noite. Vou fingir que estou checando as redes de pesca. O resto do dia passou com uma lentidão torturante. Marina forçou-se a parecer normal durante o jantar, até mesmo aceitando o vinho que Leonardo ofereceu, embora derramasse discretamente a maior parte na planta ornamental ao lado de sua cadeira quando ele não estava olhando. Você está mais relaxada hoje, observou Leonardo cortando um pedaço de peixe grelhado. Viu como é melhor quando confiamos um no outro? Sim, Marina respondeu, odiando cada palavra que saía de sua boca. Você estava certo. Eu estava sendo paranoica. É compreensível, ele disse, com aquele sorriso condescendente que ela havia aprendido a detestar. Mudanças grandes sempre assustam no início, mas você vai ver que nossa vida juntos será perfeita. Tenho tudo planejado. Após o jantar, Leonardo sugeriu assistirem a um filme no cinema particular da casa. Marina concordou, sabendo que precisava manter as aparências até conseguir falar com Conceição. Mas durante todo o filme, uma comédia romântica que escolhera especificamente porque era apropriada para sua nova vida, sua mente estava na Praia Norte, imaginando que segredos Conceição poderia revelar. Às 23h45, Marina fingiu estar com dor de cabeça e foi para o quarto. Leonardo estava no escritório, envolvido em uma videoconferência em inglês que parecia tensa. Ela esperou até ouvir sua voz se elevar em discussão antes de sair silenciosamente pelos fundos da casa. A Praia Norte estava banhada pela luz da lua cheia, as ondas quebrando suavemente na areia branca. Marina caminhou até as redes de pesca, que ficavam estendidas entre 2 postes de madeira, onde encontrou Conceição, ajustando os nós com mãos nervosas. Pensei que não viria, disse a mulher sem olhar para Marina. Eu preciso saber a verdade, Marina respondeu. Por favor. Conceição suspirou profundamente. Trabalhei para ele antes, em outra propriedade no interior de Minas. Conheci 2 das mulheres das fotos, Clarissa e Beatriz. Marina sentiu o estômago se apertar. O que aconteceu com elas? Clarissa ficou 6 meses. No início era igual a você, confusa, assustada, mas tentando se adaptar. Depois começou a questionar muito, a fazer exigências. Queria voltar para a família, queria trabalhar novamente. Conceição pausou, suas mãos tremendo enquanto mexia nas redes. Um dia ela sumiu. Ele disse que havia voltado para São Paulo, mas ela havia me dado o endereço da irmã, pedindo para eu enviasse uma carta se algo acontecesse. Quando Leonardo disse que ela tinha ido embora, tentei encontrar a família. A irmã nunca recebeu notícias dela. Clarissa simplesmente desapareceu. Marina sentiu as pernas ficarem fracas. E Beatriz? Beatriz durou apenas 3 meses. Era mais forte, mais independente. Tentou escapar 2 vezes. Na segunda tentativa, Conceição fechou os olhos.
Houve um acidente. Pelo menos foi o que ele disse. Ela caiu das pedras tentando nadar para o continente. Você acredita que foi acidente? Conceição finalmente olhou para Marina, e em seus olhos havia anos de medo acumulado. Senhora Marina, eu tenho 5 filhos em casa. Preciso deste trabalho, mas também não consigo mais fingir que não vejo o que vejo. Conceição, você pode me ajudar a sair daqui? A mulher olhou em volta nervosamente. Há um barco de pesca que vem toda terça-feira trazer suprimentos. João sempre vai buscá-lo no Pier Sul. Se você conseguisse chegar lá, quando é a próxima terça? Depois de amanhã. Mas, senhora Marina, Conceição segurou seu braço. Se ele descobrir que conversamos, ele não vai descobrir, Marina prometeu, embora não tivesse certeza de como conseguiria isso. Conceição, obrigada. Você pode estar salvando minha vida. Enquanto voltava para a casa, Marina sentia uma mistura de terror e determinação. Agora sabia que não era paranoia. Sua vida realmente estava em perigo. E tinha apenas 2 dias para encontrar uma maneira de escapar da ilha antes que se tornasse mais uma das mulheres que desapareceram. Marina passou a manhã seguinte observando discretamente a rotina de todos na propriedade. João saía para verificar os equipamentos de pesca logo após o café da manhã e retornava por volta das 10 horas. Conceição ficava na cozinha preparando as refeições. E 2 outros funcionários, Carlos e Antônio, cuidavam da manutenção da casa e dos jardins. Leonardo costumava ficar no escritório até o almoço. Depois caminhava pela praia ou praticava tênis na quadra particular. O que mais a preocupava era a falta de barcos na ilha. O helicóptero só viria buscá-los na sexta-feira e ela não podia esperar tanto tempo. Sua única chance real era o barco de pesca de terça-feira. Durante o almoço, Leonardo estava particularmente falante, descrevendo planos para reformar a casa do Rio e talvez comprar uma propriedade em Búzios. Falava como se ela fosse uma boneca que ele estava vestindo para diferentes cenários, não uma pessoa com vontade própria. Pensei que poderíamos passar os próximos meses viajando, disse ele servindo mais vinho. Europa, talvez. Você precisa ser exposta à cultura refinada, expandir seus horizontes. Parece maravilhoso, Marina respondeu automaticamente, mas por dentro calculava. Meses viajando significava meses longe de qualquer pessoa que pudesse ajudá-la. E claro, você vai parar de trabalhar. Não faz sentido uma esposa minha dando aulas em escola pública, continuou Leonardo, cortando um pedaço de salmão. Você pode fazer trabalho voluntário se quiser se manter ocupada. Algo apropriado para sua nova posição social. Marina quase engasgou com a bebida. Mas eu amo ensinar. É minha vocação. Era sua vocação, corrigiu ele. Agora sua vocação é ser minha esposa. E esposas da minha posição não trabalham em escolas públicas no subúrbio. A maneira casual como ele descartava toda a sua identidade profissional foi como um tapa na cara. Marina percebeu que não era apenas sua liberdade que estava em jogo. Era toda a sua personalidade, todos seus sonhos e ambições. Após o almoço, quando Leonardo se retirou para o escritório para mais ligações, Marina foi até o quarto e começou a planejar cuidadosamente. Não podia levar nada que parecesse suspeito, mas precisava de algumas coisas essenciais. Escondeu um pouco de dinheiro que trouxera do Rio dentro do forro de sua bolsa de maquiagem, junto com sua carteira de identidade. O maior desafio seria chegar ao Pier Sul sem ser vista. Marina havia notado que havia uma trilha pela mata que contornava a ilha, mas seria preciso sair de madrugada para chegar a tempo do barco de pesca. Enquanto fingia ler um livro na varanda, ela observou Conceição trabalhando no jardim e tentou comunicar-se através de olhares. A mulher assentiu quase imperceptivelmente. Ela ainda estava disposta a ajudar. Durante o jantar, Marina forçou-se a parecer mais animada e interessada nos planos de Leonardo. Fez perguntas sobre as viagens, elogiou suas ideias, até mesmo concordou que talvez ele estivesse certo sobre ela parar de trabalhar. Estou muito feliz em ver você se adaptando tão bem, disse Leonardo, alcançando sua mão por cima da mesa. Sabia que você era especial desde o primeiro momento que a vi. Como foi que você me notou? Perguntou Marina, genuinamente curiosa sobre como havia sido escolhida para aquele pesadelo. Estava visitando a escola para selecionar professores para um projeto da fundação, explicou ele, seus olhos brilhando com satisfação.
Você estava no pátio ajudando uma criança que havia caído. A maneira como você se ajoelhou na areia, sem se preocupar com o vestido sujo, como consolou a menina. Vi ali uma pessoa genuinamente boa. E pessoas genuinamente boas são raras hoje em dia. Marina sentiu náusea. Ele havia se aproveitado justamente de sua compaixão, de sua bondade, para armadilhá-la. E então decidiu me conhecer melhor, ela disse, tentando manter a voz neutra. Decidi que você seria minha, corrigiu Leonardo. E quando eu decido algo, Marina, sempre consigo o que quero. Naquela noite, Marina fingiu tomar o sedativo suave que Leonardo havia começado a colocar em seu chá para ajudá-la a relaxar. Na verdade, derramou o conteúdo no vaso de plantas do quarto quando ele foi escovar os dentes. Deitada na cama, ouvindo a respiração profunda dele ao seu lado, Marina planejou cada movimento do dia seguinte. Terça-feira seria sua única chance de escapar. Se falhasse, talvez nunca mais tivesse outra oportunidade. E conforme a madrugada se aproximava, ela se preparou mentalmente para a fuga mais importante de sua vida. Marina despertou às 4h30 da manhã de terça-feira, seu coração batendo tão forte que temia acordar Leonardo. Ele dormia profundamente ao seu lado, uma das mãos possessivamente colocada sobre sua cintura. Com movimentos milimétricos, ela conseguiu se desvencilhar sem acordá-lo. Havia escondido roupas simples, jeans, tênis e uma blusa escura atrás do armário do banheiro na noite anterior. Trocou-se em silêncio. Colocou o pouco dinheiro que tinha e seus documentos numa pequena pochete que amarrou na cintura por baixo da blusa. O corredor estava mergulhado na escuridão, apenas a luz da lua entrando pelas janelas, criando sombras fantasmagóricas nas paredes. Marina conhecia cada tábua do piso que rangia, cada degrau da escada que gemia, depois de dias observando e planejando. Chegou à cozinha sem fazer ruído. Conceição a esperava com uma pequena mochila preparada, água, algumas frutas e um mapa rudimentar da ilha desenhado à mão. O barco chega às 6h, sussurrou Conceição, entregando-lhe a mochila. João sai às 5h45 para buscá-lo. Você tem que estar escondida no pier antes dele chegar. E se ele me vir? João é boa pessoa, mas tem medo de perder o emprego. Não podemos confiar. Conceição respondeu, suas mãos tremendo, enquanto ajustava as alças da mochila nos ombros de Marina. A trilha da mata é perigosa no escuro, mas é o único caminho que ele não monitora. Marina abraçou Conceição rapidamente. Obrigada por tudo. Vá com Deus, menina. E quando estiver segura, procure a polícia. Conte sobre as outras mulheres. Marina saiu pelos fundos da casa, onde a vegetação era mais densa. A trilha que Conceição havia descrito era mais um rastro de animais do que um caminho propriamente dito. Galhos baixos arranhavam seus braços e rosto, e mais de uma vez ela quase tropeçou em raízes expostas. O som do oceano ficou mais forte conforme ela se aproximava do pier sul. Quando finalmente chegou à pequena clareira, o céu começava a clarear no horizonte. O pier era uma estrutura simples de madeira que se estendia sobre as águas cristalinas, com algumas caixas empilhadas para os suprimentos. Marina se escondeu atrás de uma formação rochosa que oferecia boa visão do pier, mas a mantinha oculta. Seus músculos estavam tensos, cada som da mata fazendo-a se sobressaltar. E se Conceição estivesse enganada sobre o horário? E se Leonardo descobrisse sua ausência mais cedo? Às 5h50, ouviu o motor de um barco se aproximando. Logo depois, viu João caminhando pela trilha principal, carregando uma lista de suprimentos. Marina prendeu a respiração quando ele passou a poucos metros de seu esconderijo. O barco era uma embarcação simples de pesca, pilotada por um homem moreno de cerca de 40 anos, vestindo uma camisa desbotada e um boné puído. João acenou para ele e começou a ajudar com as caixas de suprimentos. Era agora ou nunca. Marina esperou até que ambos estivessem ocupados descarregando e então correu silenciosamente até a parte de trás do barco. Havia uma pequena cabine onde conseguiu se esconder entre redes de pesca e equipamentos. O cheiro forte de peixe quase a fez vomitar, mas ela se forçou a ficar imóvel e em silêncio. Ouviu as vozes de João e do pescador conversando sobre o tempo e a pesca da semana, suas palavras sendo levadas pela brisa marinha. Pronto, seu Marcos, disse João. Pode voltar na próxima semana. Beleza.
E aquele patrão meio esquisito de vocês? Tá tudo bem por lá? Marina se tensou. João hesitou antes de responder. Tudo normal. Você sabe como é rico, né? Meio paranoico com privacidade. Só achei estranho aquela vez que ele não quis que eu levasse correspondência da moça. Disse que ela não queria receber visitas. Marina sentiu o coração disparar. Leonardo havia interceptado tentativas de comunicação. Que outras liberdades ele havia restringido sem ela saber? O motor do barco rugiu novamente, e Marina sentiu a embarcação se mover. Estavam indo embora. Ela havia conseguido, mas a alegria durou pouco. 5 minutos depois, ouviu João gritando do pier. Seu Marcos, volta aqui! O doutor Leonardo está chegando! O barco diminuiu a velocidade. Marina ouviu passos pesados no convés, aproximando-se de seu esconderijo. Seu coração parou quando a lona que a cobria foi arrancada bruscamente, revelando o rosto surpreso do pescador. Que diabos! Quem é você? Antes que Marina pudesse responder, ouviu a voz fria de Leonardo ecoando sobre a água, amplificada por um megafone. Marina, eu sei que você está aí. Volte agora e podemos esquecer que isso aconteceu. O pescador olhou de Marina para a direção da voz, confuso e assustado. Moça, o que está acontecendo aqui? Por favor, Marina implorou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Ele vai me matar. Por favor, me leve para o continente. Eu posso pagar. Mas o medo nos olhos do pescador disse tudo. Ele não ia se arriscar contra um homem poderoso como Leonardo. Sinto muito, moça, murmurou ele, já direcionando o barco de volta ao pier. Não posso me meter em confusão. Marina viu sua única chance de liberdade escorregando pelas mãos como areia. Leonardo esperava no pier com uma expressão que Marina nunca havia visto antes. Fúria pura, mal contida, atrás de uma máscara de calma forçada. João estava atrás dele, claramente desconfortável, evitando olhar diretamente para Marina quando ela desceu do barco com as pernas tremendo. Obrigado, seu Marcos, disse Leonardo ao pescador, entregando-lhe uma quantia em dinheiro que fez os olhos do homem se arregalarem. E lembre-se, você nunca viu nada aqui hoje. O pescador assentiu vigorosamente, pegou o dinheiro e partiu rapidamente, deixando Marina sozinha com Leonardo e João. João, vá para casa, ordenou Leonardo, sua voz perigosamente baixa. E certifique-se de que Conceição entenda que interferir nos meus assuntos pessoais pode ter consequências graves. Marina sentiu o estômago se contorcer de culpa. Conceição poderia ser demitida, ou pior, por tê-la ajudado. Quando ficaram sozinhos, Leonardo caminhou lentamente em volta dela, como um predador circulando sua presa. Você realmente achou que conseguiria fugir, Marina? De mim? Leonardo, por favor, ela começou, mas ele a interrompeu com um gesto brusco. Silêncio. Você me decepcionou profundamente. Depois de tudo que fiz por você, toda a paciência que tive. Ele parou na frente dela, seus olhos azuis gelados como gelo. Pensei que você fosse inteligente o suficiente para entender qual é o seu lugar. Meu lugar? Marina encontrou coragem para falar, a adrenalina da fuga frustrada ainda correndo em suas veias. Meu lugar não é ser sua prisioneira. Não é ser moldada como um objeto. A bofetada veio tão rápida que Marina nem viu. A dor explodiu em sua bochecha, fazendo-a cambalear para trás. Ela tocou o rosto, sentindo o sabor de sangue na boca. Você não entende, não é? Disse Leonardo, flexionando os dedos como se a bofetada tivesse doído nele também. Eu poderia ter qualquer mulher. Poderia ter escolhido uma socialite, uma modelo, uma empresária. Mas escolhi você. Uma professora pobre de escola pública. Tirei você da mediocridade e ofereci um mundo de luxo e privilégios. Eu nunca pedi isso, Marina gritou, tocando o corte no lábio. Eu era feliz com minha vida. Você que decidiu que eu precisava ser salva. Feliz? Leonardo riu, um som sem humor. Vivendo num apartamento minúsculo, ganhando uma miséria sem perspectiva de futuro? Você chama isso de feliz? Sim, porque era minha vida, minhas escolhas, meus sonhos. Leonardo a agarrou pelos ombros, seus dedos cravando dolorosamente em sua pele. Seus sonhos eram pequenos, Marina. Eu ofereci sonhos maiores. Seus sonhos, não meus, ela replicou, tentando se desvencilhar. A pressão dos dedos dele aumentou. Você vai aprender a apreciar o que tenho a oferecer. E se for necessário,
Vou ensinar da maneira mais difícil. Por um momento, Marina viu algo nos olhos de Leonardo que a fez gelar de terror. Era a mesma frieza que devia ter visto Clarissa e Beatriz antes de desaparecerem. Por favor, ela sussurrou, lágrimas escorrendo livremente agora. Eu só quero ir para casa. Quero ver minha mãe. Quero minha vida de volta. E então algo inesperado aconteceu. As lágrimas que escorriam pelo rosto machucado de Marina, a vulnerabilidade pura em sua voz quebrada, fizeram Leonardo hesitar. Seus dedos afrouxaram a pressão nos ombros dela. Marina, ele disse, sua voz perdendo parte da frieza. Por favor, ela repetiu soluçando agora. Eu prometo que não vou contar para ninguém. Vou dizer que o casamento não deu certo, que foi incompatibilidade. Você pode ficar com tudo, a casa, o dinheiro, os contratos. Eu só quero ir embora. Leonardo a soltou completamente, dando um passo para trás. Pela primeira vez desde que o conhecera, Marina viu incerteza em seus olhos. Você realmente me odeia tanto assim? Perguntou ele, como se a ideia fosse genuinamente surpreendente. Eu não te odeio, Marina respondeu honestamente, limpando as lágrimas. Mas tenho medo de você. Não consigo amar alguém de quem tenho medo. Leonardo ficou em silêncio por um longo momento, olhando para o oceano. Quando falou novamente, sua voz estava estranhamente quieta. Eu realmente pensei que poderia funcionar, que você aprenderia a me amar. O amor não se aprende, Leonardo. Ele acontece naturalmente, quando há respeito, confiança, liberdade de escolha. Ele olhou para ela novamente, e Marina viu algo que não esperava. Arrependimento genuíno. Eu machuquei você, disse ele, tocando gentilmente a bochecha inchada dela. Sim, machucou. Leonardo suspirou profundamente. O helicóptero está vindo buscar os suprimentos amanhã. Você pode ir com ele. Marina não conseguiu acreditar no que estava ouvindo. Você está me deixando ir? Com uma condição, ele disse, sua voz retomando parte da autoridade anterior. Você assina um acordo de confidencialidade. Nunca fala sobre o que aconteceu aqui. Para ninguém. Marina hesitou. Pensou em Clarissa e Beatriz, nas outras mulheres que poderiam ser suas próximas vítimas. Mas também pensou em sua própria sobrevivência, em sua chance de liberdade. Está bem, ela concordou. E Marina? Leonardo a chamou quando ela começou a caminhar de volta para a casa. Sim? Lamento que tenha terminado assim. Eu realmente acreditei que poderíamos ser felizes juntos. Marina o olhou por um último momento. Aquele homem que poderia ter sido apenas um marido controlador, mas que escolheu ser algo muito mais sinistro. Talvez você possa ser feliz, Leonardo. Mas primeiro precisa aprender a diferença entre amor e posse. E com essas palavras, ela caminhou de volta para a casa, sabendo que em menos de 24 horas estaria livre. Mas também sabendo que carregaria para sempre as cicatrizes daqueles dias na ilha e o peso de saber que outras mulheres poderiam não ter a mesma sorte que ela. O sol se punha no horizonte, tingindo o céu de laranja e rosa, e Marina fez uma promessa silenciosa. Quando estivesse segura, encontraria uma maneira de proteger outras mulheres de homens como Leonardo, mesmo que isso significasse quebrar sua promessa de silêncio.